nosso foco hoje no mercado são os inoculantes e cordwire, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a importância da inoculação no ferro fundido. O conceito de inoculação, introdução de pequenas quantidades de material composto de partículas nucleares no metal fundido, pouco antes ou durante o vazamento, aí no caso, vazamento em molde, né? A inoculação em molde, buscando controlar a microestrutura final e as propriedades mecânicas. O inoculante, na verdade, ele é um substrato do ferro silício. Então, todo inoculante tem um percentual de silício, seja ele 70% a 75% ou 40% a 45% de silício. O objetivo da inoculação, fornecer núcleos extras ao banho, a existência do número maior de núcleos potenciais para nucleação e crescimento de grafita, dando uma estrutura mais refinada, melhorando, isso é consequência, né, propriedades físicas e mecânicas. Ferro fundido nodular, o número de núcleos é extremamente importante para as propriedades mecânicas. A adição de inoculante, aqui nesse caso a gente está falando só de inoculante, nós temos uma linha de nucleantes também, aí é um outro procedimento, mas o inoculante ele tem por objetivo promover um aumento do número de nodos de grafita e do grau de nodularização, para chegar numa metalografia, uma estrutura de nódulo perfeita. Eu vou passar um slide agora e a gente vai entender bem a importância da inoculação no ferro fundido, seja cinzento ou nodular. Então aqui a gente tem a temperatura do eutético estável, metastável, me ajuda aí, Heiler. 1148. 1147, temperatura do eutético estável. 1153 é estável. Isso, então a gente tem um gap aqui de 6 graus para a formação de grafita. Quanto mais próximo do eutético estável iniciar a formação da grafita, melhor é o resultado final. Então, isso seja para a grafita tipo A no cinzento ou tipo 6 no nodular, o pessoal fala. Conforme vai aumentando o superresfriamento, temos grafita tipo B, C e depois as grafitas dendríticas D e E, quando ele já forma a grafita bem próximo do eutético metastável. Essa outro slide, a gente pode notar que grafita tipo C aqui, no slide anterior a gente fala que ela forma acima do eutético estável, né? E aqui a gente vê que ela começou a formação, mas ela tem uma recalescência aqui, tem uma recalescência aqui que ela aproxima ou ultrapassa o eutético estável. E aí você tem formação de grafita grosseira, geralmente em ferros fundidos hipereutéticos, né? Então, aí é o tipo de formação de grafita. Um resuminho básico, o inoculante, a gente quer um aumento no grau de nucleação, com isso um menor superresfriamento, consequentemente menor tendência ao coquilhamento e menor velocidade de crescimento das células eutéticas. E também maior número de núcleos em crescimento, que vai acarretar no maior número de células eutéticas formação de grafita. Alguns benefícios, né? Estrutura mais homogêneas, evita ou reduz muito a formação de carbonetos, reduz a tendência à segregação de elementos de liga, reduz a tendência à formação de rechupes. Isso depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a questão do rechupe. Promove a formação de grafita e ferrita, aumenta a ductilidade e diminui a dureza. A inoculação ela facilita a produção de ferro fundido de alta qualidade com baixo carbono, evitando as grafitas dendríticas, D e E. E ela diminui o grau de superresfriamento, também evitando a formação de grafita D e E, sem chegar na forma de grafita grosseira, tipo C. Aqui alguns
algumas metalografias, a grafita de super resfriamento em ferro fundido não inoculado. A gente vê bem a presença de grafita dendrítica. Aqui uma grafita, um ferro fundido cinzento, grafita tipo A, com inoculação apropriada. Aqui já um nodular, essa foto foi um cliente que me mandou, já com o inoculante JK, um nodular 4018. A gente vê os núcleos, os nódulos bem formados, bem distribuídos, mas ele adicionou, era um nodular 4018, mas durante o processo ele teve que adicionar manganês, a peça era um requisito, essas coisas de fundição, né? Vai fundir um metal, o cliente liga urgente que precisa de um outro e acabou fazendo a peça. Aqui sem o ataque, a gente vê os nódulos bem formados, ainda tem bastante núcleos, né, para se formar nódulos. O fade, que é o desvanecimento, nesse caso, da ação do inoculante, né? Então ele causa um maior superresfriamento durante a solidificação do eutético, tendência de coquilhamento, principalmente em peças de seções finas. Ele também reduz o número de células eutéticas, ferro fundido cinzento, resultando em distribuição menos uniforme da grafita e a redução nas propriedades mecânicas. Geralmente o fade tende a formar grafita DIE, né? E aí você não consegue resistência à tração. No nodular, reduz o número de nódulos e deterioração na forma dos nódulos. Se isso for muito acentuado, a gente pode ter problema de propriedade mecânica, tração, escoamento e alongamento. Que só para simplificar, então, quanto maior o tempo, menor os sítios de nucleação disponíveis para a formação de grafita. Esse estudo aqui, ele é bem antigo, então eu até estava conversando com o Heiler mais cedo, na parte técnica mesmo de inoculantes, não existem estudos específicos hoje em dia. Você encontra material de 1980, o pessoal não faz um estudo específico em termos de número de células eutéticas, tempo de atuação do inoculante. Então, eu estava conversando com o Heiler, todo mundo conhece, né, o professor nosso, que agora está na Etalterm, que é uma empresa patrocinadora também do evento, e nós vamos fazer através da análise térmica, e ele já teve, durante esse mês, o prazer de conhecer o inoculante JK, né, Heiler? E me contou ali em off que os resultados foram surpreendentes para ele. Então a gente vai fazer um estudo mais detalhado ao longo desse ano e quem sabe apresentando que vem no CONAF, vamos ver se dá tempo. Então aqui alguns tipos de inoculantes, né? O ferro silício puro, a questão do ferro silício bário, o estrôncio, ferro silício estrôncio, e o inoculante contendo bário, zircônio, manganês. Então a gente vê que conforme vai passando o tempo, né, a tendência à formação de células eutéticas cai, mas o inoculante à base de bário e a base de estrôncio, zircônio, perdão, ele tem resultados mais efetivos do que o ferro silício puro, que muita gente ainda usa como inoculação. Que eu não vou dizer que está errado. Tudo depende do processo de cada um. Para o processo de inoculação, a gente precisa, temos algumas variáveis que a gente precisa conversar. Por exemplo, histórico térmico do banho. Então eu sou acostumado a inocular com um percentual em cima do peso de metal da panela. 0,4, vamos supor. Né? Talvez, se você ficar com o banho, o metal, muito tempo, superaquecendo no banho, esse percentual usual de inoculação no seu processo não seja suficiente para você gerar grafitas e, consequentemente, uma propriedade mecânica de acordo com a especificação do seu cliente.
Temperatura de inoculação. O inoculante, como eu falei, ele é a base de ferro silício. Então a gente não pode inocular numa temperatura muito baixa, porque pode não acontecer a incorporação desse inoculante totalmente no metal. Então vai gerar inclusões na peça. Composição química base. Inoculante, não são todos iguais. Então o pessoal tem geralmente o costume de, eu inoculo com cálcio bário, mas talvez com determinado tipo de peça, e aí entra a questão de geometria de peça também, o cálcio bário não seja o mais indicado. Talvez uma peça muito mais espessa, vamos falar aí, 150 milímetros, talvez num ferro nodular, talvez tenha que entrar com um inoculante um pouco mais potente, para garantir uma melhor formação de grafita, uma metalografia mais adequada, de acordo com a especificação do cliente. Então tem que tomar, por exemplo, você tem uma composição química que pode ter sido contaminada com chumbo, então você tem que usar um inoculante à base de cério. O cério elimina a questão do chumbo. A geometria da peça, peças muito finas, vamos supor um ferro fundido cinzento, uma peça muito fina. A gente precisa solidificação muito rápida, super resfriamento, tendência. Então você precisa de uma peça isenta de carbonetos. Você vai usar inoculante de estrôncio, que dá uma melhor formação à grafita tipo A em ferro cinzento. Se for mesmo tipo de peça, geometria de peça, mas num ferro fundido nodular, talvez você tenha que entrar para garantir presença de nódulos, isento de carbonetos e matriz ferrítica, tem que entrar com inoculante à base de bismuto, de lantânio. Granulometria do inoculante, aí se você vai vazar panela vazadora, inoculante mais fino, 0106, 0207, até panela de 500 kg, 400 kg, de 6 a 3 milímetros. Acima de 500 quilos, eu já tenho clientes hoje, como é o caso da Nova, da Wetzel, em Santa Catarina, que já usam inoculante uma granulometria maior, 2 a 10, a BR Metals, Home, já para garantir uma eficiência maior do inoculante. São peças maiores, a linha de vazamento é maior, então tudo isso interfere também na escolha da granulometria. E prática da inoculação. Quando a gente vai inocular um metal, famosa canequinha, todo mundo conhece, do forno para a panela, ou da panela de reação para a panela que vai usar para vazar nos moldes, o ideal é que o inoculante ele pegue pelo menos 60% do volume do metal. Eu vejo, nas minhas andanças pelo Brasil inteiro, tem gente que joga inoculante no fundo da panela, joga metal em cima, a panela já está quente, o inoculante vai grudar, não vai ter eficácia suficiente. Tem gente que termina a inoculação muito cedo, e aí talvez o volume da panela não tenha agitação suficiente para revirar esse inoculante, vamos dizer assim, e ter uma efetividade na inoculação. Tem gente que termina o vazamento do forno para a panela, eu já vi também, e ainda tem inoculante para jogar, então o inoculante flutua em cima do metal, não tem efetividade. Então assim, a gente tem que tomar vários cuidados em termos de variáveis de processo. Algumas variáveis do inoculante, só para passar rapidinho: ferro silício, todos os inoculantes têm. Tem uma ação grafitizante, o cálcio tem ação grafitizante desoxidante, porém todo inoculante de estrôncio tem cálcio baixo, máximo 0,1. Então ele vai ter de 1 a 2% de estrôncio, 75% de ferro silício, de silício, mas o cálcio dele tem que ser abaixo de 0,1. O cálcio anula o efeito do estrôncio no ferro fundido cinzento.
Bário, grafitizante, aumenta a resistência ao fade, reduz o tamanho da célula eutética, maior efetividade na redução do superresfriamento e coquilhamento. O zircônio, eu particularmente gosto muito de inoculante de zircônio, eu acho que ele dá uma tendência, uma metalografia e propriedades mecânicas finais muito superior ao que o bário nos propicia hoje em dia. Então ele é grafitizante, tem afinidade com impurezas, oxigênio, nitrogênio, enxofre. O estrôncio, né, o muito ou 100% usual em ferro fundido cinzento, com geometrias mais finas, efeito nucleante, refinando a grafita. Bismuto, aumenta o número de nódulos, refina a perdita, formando maior tendência à formação de ferrita, melhor distribuição dos nódulos. Aqui eu abro um parênteses. Bismuto é muito bom para ferro nodular, para fazer peças, principalmente de paredes finas. O bismuto, ele acelera o superresfriamento, formando nódulos dentro daqueles 6 graus entre eutético estável e eutético metastável. Porém, um alerta, o bismuto é acumulativo. Então ele tem um percentual, se eu não me engano, 0,003. Acima disso ele começa a degenerar a grafita. E você pode ter problema de inclusão, de porosidade, uma série de fatores. Então o bismuto geralmente é usado pontualmente, não é um inoculante que se usa para todas as peças, vamos dizer assim. Mensuração de resultado, nós já estamos terminando, rapidinho. Aqui, quando eu falo mensuração de resultados, o ideal para fazer a comparação de inoculante, ser o mesmo metal. Se possível, a gente dividir, por exemplo, uma panela de 200 quilos, ser dividido o metal base dessa panela de 200 quilos para 2 de 100 e inocular ao mesmo tempo. Dá uma condição melhor de comparativo. Então, a altura do coquilhamento, a altura do coquilhamento, a famosa cunha, né, que todo mundo conhece. A análise térmica, e aí você vai ver a eficácia, a eficiência do inoculante através das curvas de recalescência, undercooler, mas aí depois nós vamos montar uma palestra para ele falar melhor, que é uma técnica muito usada e que está ganhando cada vez mais força no mercado, principalmente montadoras estão exigindo isso como requisito de processo. Tá? Análise metalográfica, o comparativo de metalografia, ensaios mecânicos e descontar de células eutéticas. Eu terminei, agradeço a paciência de vocês, a atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se eu não souber, a gente recorre aos universitários. E se quiser me procurar depois também, fica à vontade, não tem problema nenhum. Então, muito obrigado.